Olá! Em Daniel capítulo 6, verso 3, nós aprendemos que Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, fazendo dele uma espécie de primeiro-ministro de todo o reino. Dario tinha 3 presidentes, Daniel era um deles, que governavam, estavam acima dos sátrapas, que eram os governadores das províncias da Pérsia. Então, Daniel foi este homem que se destacou entre os presidentes, entre os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Ele se distinguiu, ele fez diferença onde ele estava. Ele estava naquela altura dos acontecimentos, naquele momento da sua vida, ele estava na Babilônia. Havia sido deportado de Jerusalém para a Babilônia, vivendo num país distante, num país estranho, num país idólatra. Ele ali, sendo minoria, fez diferença. Fez uma tremenda diferença com a sua vida. Deus deseja que nós façamos diferença onde Ele nos plantou, onde Ele nos colocou. No caso de Daniel, ele fez diferença no governo de uma nação. Como precisamos de homens e mulheres de Deus que façam diferença na nossa nação, no governo da nossa nação, no governo dos estados do nosso país, no governo das prefeituras do nosso país, nas assembleias legislativas de cada estado, na Câmara Federal. Portanto, nós precisamos, o mundo precisa de homens e mulheres que façam diferença. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirma, ele faz, na verdade, um pedido veemente. Ele diz: rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala que nós não podemos tomar a forma, não podemos nos encaixar nos esquemas, nos formatos que este mundo nos apresenta, mas precisamos fazer diferença. Um detalhe muito importante é que esta diferença começa dentro de nós. O Evangelho sempre será o Evangelho do coração, que atinge primeiramente o nosso coração. Depois que ele enche o nosso coração transborda. E aí as nossas palavras são determinadas por aquilo que está no nosso coração. As nossas atitudes são também reflexo daquilo que está no nosso coração. Por isso nós precisamos pedir a Deus que trate o nosso coração e permitir que o Evangelho atinja o nosso coração. O nosso grande desafio é ter uma integridade que alcance, primeiramente, o nosso coração. Ter um coração íntegro é um tremendo desafio para mim e para você, para cada um de nós, porque de outra forma nós seremos como os fariseus da época de Jesus, que tinham uma piedade externa, mas por dentro eram vazios. Eram como que sepulcros caiados, bonitos e ornamentados por fora, mas vazios e cheios de corrupção por dentro. Se houver uma distinção, uma incoerência entre o nosso coração e aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, nós seremos hipócritas.
diferentes de todos por fora, iguais a todos por dentro. A diferença que Deus quer que façamos neste mundo certamente começará no nosso coração, quando deixarmos Deus tratar a nossa vida, quando permitirmos que Deus realize em nós a obra que Ele quer fazer para a sua honra, para a sua glória, para a nossa felicidade e para o bem deste mundo em que vivemos. Portanto, vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude a fazer diferença. Deus bendito, Deus de amor, nós te pedimos, ó Deus, que Tu sejas conosco, ajudando-nos, ó Deus, a fazer diferença onde Tu nos colocaste, dentro de casa, no trabalho, numa repartição pública, na escola, na condição de alunos ou professores. Ó Deus bendito, usa-nos como instrumentos do Senhor, para que, pela Tua graça, façamos diferença e que as pessoas vejam que essa diferença é causada pela Tua presença na nossa vida. Nós te rogamos e te suplicamos essas bênçãos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.